Nesse vídeo nós vamos falar sobre o 666, ou como nós conhecemos ali de Apocalipse 13, a marca da besta. E esse é um tema que levanta muita curiosidade aí, né, pela internet afora. Muitas pessoas se perguntam o que é a marca da besta. Alguns afirmam que vai ser um chip que vai ser implantado na mão das pessoas, né? Outros afirmam que é algum tipo de identidade. Outros falam que é talvez um tipo de medicamento ou uma tatuagem. Então existe muita especulação aí sobre o que seria essa marca da besta, né? E nesse vídeo eu vou dizer para você exatamente o que será a marca da besta. Então, se você assistir esse vídeo até o final, mas você precisa assistir o vídeo todo, certo? Você não pode pular lá para o final, porque aí você não vai entender a minha explicação. Certamente, se você assistir o vídeo todo, você vai concordar comigo, certo? Porque eu vou explicar o contexto histórico por trás dessa ideia da marca da besta, certo? E também vou mostrar alguns outros textos bíblicos que se ligam aí a essa ideia que é transmitida aí no livro de Apocalipse. Então, seja bem-vindo ao canal Pesquisador Cristão. Eu sou o pastor Monteiro Júnior e aqui nesse canal nós estamos desvendando e defendendo os enigmas da nossa fé. Então vamos desvendar mais um enigma, né? Mas antes de falarmos aí do 666, eu quero te avisar que esse vídeo ele faz parte de uma coletânea de vídeos, de uma série que eu tenho aqui no canal, onde eu estou falando sobre escatologia e profecias. Vou deixar o link aí para você nos cards aí em cima e também na descrição do vídeo aqui, certo? Eu comecei falando sobre as 70 semanas de Daniel, depois eu falei sobre as profecias de Mateus 24, expliquei todo aquele contexto ali do não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eu falei sobre o anticristo, eu falei recentemente agora no último vídeo sobre as duas testemunhas do Apocalipse, né? Falei quem seria provavelmente as duas testemunhas, e agora chegou o momento de nós desvendarmos, revelarmos aqui esse contexto aqui que está no livro de Apocalipse da marca da besta. Então vamos lá, não deixa de assistir os vídeos anteriores, certo? De se inscrever no canal e compartilhar, e vamos para o nosso conteúdo desse vídeo, né? Então primeiro vamos começar a ver o texto bíblico aqui, porque do texto bíblico nós já tiramos muito conteúdo aqui para a gente interpretar essa profecia, certo? O que a Bíblia nos diz sobre a marca da besta, ou o 666, né? Em Apocalipse 13, do capítulo 13, versículo 15 ao 18, nós temos João dizendo o seguinte: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Eu vou tentar me ligar aqui e explicar principalmente a marca da besta, porque eu terei outros vídeos onde eu falarei sobre as bestas do Apocalipse, né? Porque não são somente uma besta, mas eu vou tentar evitar aqui essa questão da besta, embora seja um pouco difícil. Eu vou focar aqui principalmente na questão da marca, certo? Então o que João está nos dizendo aqui, né, que a imagem da besta aqui, ela vai mandar matar ali todos que não adorassem a imagem da besta. A besta vai ter esse poder, né? Como nós já sabemos, certo? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então veja bem, todos, certo? Ele está falando aqui, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, todas as classes sociais, elas terão que entrar aí dentro dessa ordem aí da besta, né? E serão marcados, certo? Vão receber uma marca na mão direita ou nas suas testas, certo? Para que ninguém possa comprar ou vender. Então, se não receber a marca, se não for marcado, não vai conseguir comprar e nem vender, não vai conseguir se alimentar, nem negociar, nem viajar, nem fazer basicamente nada, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Veja que aqui nós já temos uma definição um pouco mais abrangente, né, dessa marca, porque aqui estávamos falando de uma marca na mão ou na testa, né, mas está falando agora de um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então veja que a marca da besta ela é um pouco mais, mais expansiva, certo? Aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: aqui há sabedoria, e essa parte é muito importante. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666.
36. Então, João ele está nos entregando uma profecia, né, do que vai acontecer, falando que as pessoas serão marcadas, terão uma marca na mão ou na testa, sem ela não poderão fazer basicamente nada, e no final ele está mandando calcule, certo? Aqui está o segredo, certo? Aquele que entende do que eu estou falando, você que está ligado, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então ele está mandando calcular, certo? Esse versículo ele não estaria aí se ele não fosse necessário. Se a marca da besta fosse simplesmente uma coisa enigmática, certo? E que é para esconder, para ninguém saber, ele não teria mandado as pessoas calcularem, né? Então é uma informação que nos é importante nessa profecia. Por que eu estou falando isso para você? Porque aquilo que João escreveu faz parte de um contexto, certo? Por exemplo, nós não podemos negar que João ele escreve profecias para o povo da sua época. Nós não temos como negar isso. Aliás, toda a Bíblia, todo o contexto bíblico, por mais que essas profecias, como eu que sou futurista, né, acredito que essas profecias só vão se cumprir futuramente, muitas delas, mas eu não posso negar a ideia de que muito do que João escreveu ali se aplica ao contexto onde ele estava inserido, porque não seria lógico ele escrever as 7 igrejas ali do Apocalipse, né, se essas igrejas não pudessem usar o texto de João ali para serem confortadas, para serem exortadas, para ficarem em alerta, né? Então toda profecia, todo o contexto profético que está na Bíblia, ele tem serventia, mesmo as profecias que são para o futuro, como nós somos futuristas defendemos, elas têm serventia para o passado, certo? Então, o que nós temos que fazer aqui é tentar entender o que é esse texto. Primeiro nós vamos entender, e eu vou falar do contexto histórico aqui dessa profecia, porque ela tem sim um contexto histórico, certo? Uma coisa que você precisa saber é que Satanás e o diabo, ele é um imitador de Deus, né? O objetivo dele é imitar. Nós vemos ele imitando Deus em todos os momentos no livro de Apocalipse, né? Quando ele se apresenta ali como a besta, o anticristo, o falso profeta, ele está imitando a Trindade, né? Quando ele tenta ser adorado, ele está tentando imitar a Deus, né? Nós temos vários outros exemplos na Bíblia onde ele tenta imitar, onde ele tenta assumir, ele se apresenta ali até mesmo como um Messias ali, um libertador, né? O anticristo vai se apresentar dessa maneira. E no que diz respeito à marca da besta, ela também é uma imitação, certo? Ela não é simplesmente uma marca. Se você pensa na marca da besta como um chip, como uma tatuagem digital, como alguma coisa que vai acontecer na sociedade, você está pensando da maneira errada. Você não está pensando de uma maneira bíblica, porque a ideia da marca da besta, ela é muito mais abrangente do que isso. Eu vou te mostrar a partir de agora, certo? A marca da besta, ela é uma imitação da aliança com Deus apresentada no Antigo Testamento ainda. Então nós temos essa ideia até mesmo no Antigo Testamento. Por exemplo, aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 5 e 9, nós temos o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, né? E te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, o que isso lhe parece, né? Isso é exatamente a aliança com Deus que Deus está querendo com o homem aqui, que passou aqui para os judeus no livro de Deuteronômio, certo? E Satanás ele está tentando imitar isso. Veja que isso está falando de governança e de consciência, certo? Não está falando simplesmente de um símbolo, não é simplesmente uma marca. Ele está falando de controle, de estar totalmente submisso a Deus. Aqui do lado eu tenho uma imagem de um judeu, né? Certamente você já deve ter visto essas indumentárias que eles usam, né? Essas caixinhas que eles têm aqui na cabeça, né? Essa fitinha enrolada no braço aqui. O tefilim são caixas de couro com trechos da Torá presas com tiras exatamente nos 2 lugares mencionados nos textos bíblicos. Então aqui é um exemplo, né, que vai ser bem parecido com isso que está aqui nessa aliança que Deus exigiu do homem, né? Então Satanás ele vai querer exatamente esse tipo de controle, controlar a consciência das pessoas, certo? E governar a vida das pessoas. Então todos aqueles ali que não se
submeterem, como ele diz aqui, não adorarem a imagem da besta, certo? O objetivo é a adoração, a submissão, não é simplesmente ser dobrado, certo? Mas é capturar a consciência das pessoas. Eles não vão poder comprar e nem vender, certo? Não vão poder mais ter vida, né? Em Êxodo 13, do capítulo 13, do 9, versículo 9 ao 10, diz o seguinte: e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, né? O mesmo exemplo aqui, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com a mão forte o Senhor te tirou do Egito, portanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Então, irmãos, nós não estamos falando aí, né, no que diz respeito à marca da besta, simplesmente de um chip. Na realidade, o chip, na realidade a tatuagem, o medicamento, seja lá o que for que você ouviu, não interessa, certo? Porque você vai entender daqui para o final, eu vou explicar mais claramente o que será essa marca, né? Vamos olhar para o que Satanás está querendo com essa marca da besta, que é exatamente o controle e a consciência de cada ser humano, né? Então, nós temos esse exemplo aqui dessa aliança com Deus. Nós temos também no livro de Apocalipse os 144 mil selados de Israel, né, que são selados na testa, certo? Nós temos aqui em Apocalipse 7, do capítulo 7, versículo 2 e 3, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então aqui nós temos o exemplo dos 144 mil selados exatamente na testa, né? Então Satanás, quando ele vai impor essa marca, ele está tentando imitar a Deus, né? Mais uma vez, né? E nós sabemos que ele fracassará, ok? Então entendeu aí que a marca da besta, ela vai muito além de simplesmente um medicamento ou qualquer outra coisa, certo? Ou como uma tatuagem ou simplesmente uma marca, né? Essa é uma captura da servidão do homem ali, certo? Então ela é bem mais abrangente. Bom, o contexto histórico do livro de Apocalipse e a gematria hebraica ou isopsefia. Existe um sistema de código antigo usado na época do próprio apóstolo João, certo? Que atribuía valores ali a palavras e a letras, certo? Então, muitos estudiosos acreditam que João, quando escreveu ali o 666, ele estava usando exatamente a gematria, né? Uma forma de código, certo? Ele diz até em Apocalipse 13, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento do que eu estou falando, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, o seu número é 666, né? Então ele mesmo disse que ele codificou aí um nome dentro desse número, né? A gematria é um sistema judaico antigo em que cada letra hebraica possui um valor numérico. Assim, palavras e nomes podem ser convertidos em números, né? Então eles pegavam e codificavam isso aí, né? Eles escreviam, né, as coisas que eles queriam escrever usando números, né? Era uma criptografia, né? Vamos dizer assim, trazendo para os nossos dias. No Apocalipse 13, onde aparece o famoso número 666, muitos estudiosos acreditam que João usou gematria para codificar a identidade da besta e proteger o seu livro de ser destruído, porque a besta mencionada nele era, na verdade, o imperador romano Nero César. Então existe essa teoria, né, de que a besta que estava codificada ali nos escritos de João em Apocalipse, certo? Eu estou dando um contexto histórico para você, eu vou já chegar no futuro aqui, você vai entender o que é que isso tem a ver com a gente, certo? Mas muitos acreditavam, estudiosos das escrituras, que ali ele estava falando de Nero César, outros até diziam que era um outro imperador, Domiciano, ou qualquer outro ali, certo? Muitos pensavam então que poderia ser o Nero ou qualquer outro imperador romano, certo? Isso bate com o contexto de João? Bate. A gematria existia realmente, as pessoas escreviam usando aí esses códigos, né? Nós temos exemplos aqui de gematria hebraica ou isopsefia nos tempos dos apóstolos e primeiros cristãos. Por exemplo, inscrições em Pompeia, né? Existem grafites antigos que utilizam a gematria em 79 depois de Cristo, como a famosa frase: amo aquela cujo nome é 545, onde o autor oculta o nome da amada através da soma das letras. Então esse cara aqui, ele saía pichando ali, vamos colocar assim, as paredes, né? Dizendo que ele amava uma moça, né? Que a soma ali daqueles, o nome
nome dela era a soma desses números, 545. Né? Então, isso era usado, nós encontramos exemplos disso em murais antigos, né? Era corrente ali na época de João. Nós temos o exemplo da sinagoga de Dura Europos, na Síria, datada do século III, que contém alguns dos afrescos bíblicos mais antigos conhecidos. Embora focados em narrativas visuais, o contexto utilizava a gematria para reforçar o simbolismo das cenas representadas. Né? Nós temos o Muro das Lamentações de Jerusalém. Estudos cabalistas associam o valor numérico de Kotel Maharavi, 778, ao conceito da criação e pedras fundamentais, ligando a estrutura física a significados místicos. Né? Então, nós encontramos essa gematria aí em vários monumentos ali, em vários momentos ali no tempo de João. Então, será que João não estava realmente usando a gematria, né, para ocultar ali o nome da besta ali, para que o livro talvez não fosse destruído, né? Alguns acreditam dessa maneira. Vários escritores e pais da igreja dos primeiros séculos confirmaram explicitamente que o número 666, né, é um cálculo de gematria para ocultar o nome de uma pessoa ou entidade, possivelmente um imperador romano. Então, os pais da igreja, que eram discípulos dos discípulos, né, muitos deles ali, eles defendem essa ideia que sim, realmente João estava usando a gematria, e há a possibilidade sim de que aquela besta ali que era descrita no livro de João fosse um imperador romano. E nós sabemos pelo contexto histórico que os cristãos do passado acreditavam realmente em algum momento que Nero, né, era a besta, que Nero era o anticristo. Nós temos posteriormente, em outros momentos, cristãos acreditando que Napoleão era o anticristo, outros cristãos de outro período, ali do período da Reforma, acreditando ali que o Papa era o anticristo. Né? Então, em todos os períodos da história, hoje mesmo alguns acreditam que é fulano de tal, mago da tecnologia, enfim. Nós temos isso e nós tínhamos isso também naquela época. Então, é interessante, né, nós pensarmos dessa maneira também, né? Nós temos o exemplo aqui que eu estou falando, né, o nome de Nero, traduzido como a besta do Apocalipse, né, porque que eles acreditavam, muitos acreditavam que Nero era realmente essa pessoa descrita por João. Quando o nome Nero César é escrito em hebraico, os valores das letras somam exatamente 666, a equação fica exatamente dessa forma. Né? Então aqui vocês têm a soma disso, né, dando 666. Nós temos até uma variante textual, né, que na realidade nós temos hoje em nossas Bíblias, né, o 666 como 666, mas existem variantes, né, em pergaminhos antigos, né, que apresentam 666 como 616 e não 666. Olha que interessante, né? As variantes textuais são porções do texto bíblico igualmente antigo, né, mas que possuem algumas diferenças ali, certo? Então nós temos tanto o livro de Apocalipse trazendo o número 666, né, os fragmentos do livro de Apocalipse com esse número, como também nós temos em alguma variante aí o 616 ao invés do 666. E alguns até defendem a ideia de que em alguns manuscritos isso foi mudado para bater com essa outra forma do nome de Nero aqui, certo? Então aqui nós temos Neron César, né, César, e nós temos aqui o Nero só com o O, sem o N no final. Então, muitos estudiosos defendem a ideia de que, como os cristãos sabiam que era Nero realmente a quem João estava se referindo ali, eles teriam mudado algumas cópias, né, onde o nome de Nero aparecia apenas com o O, né? No local ali onde o nome de Nero aparecia apenas com o O. Então é interessante pensar dessa forma. Há ainda uma variante em alguns manuscritos antigos que trazem o número 616, que também bate com a forma alternativa do nome Nero César. Então, de qualquer maneira, o nome Nero César, ele vai se encaixar aqui, certo? E por que que eles pensavam que Nero era a besta do Apocalipse, né? Porque Nero governou o Império Romano entre 54 e 68 depois de Cristo. Para os cristãos do século I, Roma era o sistema opressor, né? E Nero o seu rosto mais cruel. No livro do Apocalipse, a besta representa um poder político perseguidor, né? Nós sabemos disso, né? Nero também ficou conhecido por perseguir brutalmente os cristãos. Vocês lembram do que aconteceu, né? Queimou vários cristãos ali, entregou para serem despedaçados ali nas arenas romanas, né? Então ele foi associado à destruição de Roma, né? No grande incêndio de 64 depois de Cristo.
e ele exigia lealdade quase divina ao imperador. Mas isso os outros imperadores também já faziam, né? Nero, ele tinha alguns requintes de crueldade que se diferenciava ali dos outros imperadores, mas basicamente Roma já era isso aí a que Nero representava. Nesse contexto de Nero, a marca não seria literalmente um chip ou tatuagem, mas sim um sinal de lealdade ao sistema imperial romano. Na prática, isso podia envolver participar de culto ao imperador e reconhecer César como senhor, usar moedas com a imagem do imperador, que já eram simbolicamente uma marca do sistema, ou seja, quem aceitava o sistema de Nero tinha a marca, e quem rejeitava, como os cristãos, eram perseguido e excluído economicamente. Nós podemos observar esse contexto ali na vida das igrejas do Apocalipse, né? Eu tenho um livro onde eu falo exatamente sobre isso, eu vou deixar até o link aqui embaixo, no meu site Pesquisador Cristão, eu trago esse contexto histórico das igrejas do Apocalipse, né? Tenho artigos também, vou deixar aqui embaixo os artigos onde eu falo sobre as igrejas do Apocalipse. Então as igrejas sofriam perseguição por não adorarem ao imperador, por não servirem ali aqueles deuses, né? Nós temos até mártires sendo mencionados no livro de Apocalipse, né? E eu explico direitinho esse contexto histórico aí. Então, quando nós vamos olhar para esse contexto histórico das igrejas, realmente bate com essa ideia de que Nero era realmente a besta do Apocalipse, certo? Agora, fica a pergunta, né? Talvez você esteja se perguntando, peraí, pastor, você está dizendo que isso se cumpriu já, então nós não devemos mais esperar isso para o nosso tempo? Não, eu não estou dizendo isso, certo? Porque existem muitas profecias bíblicas que elas meio que se repetem, certo? Muitas coisas que aconteceram, né, no passado vão acontecer posteriormente também. Então é interessante quando nós olhamos para tudo que eles viveram ali no passado, né? E se nós olharmos para aquilo que eles passaram ali, né, como um espelho, né, como uma, de certa forma, Deus nos mostrando como mais ou menos seria, né? Nós conseguimos imaginar como seria essa marca da besta aí em nosso tempo, né? Porque eles estavam presos ali pelo Império Romano, dominados ali pelo Império Romano. Nós sabíamos ali que o Império Romano ele queria conquistar o mundo inteiro, ele queria impor ali a sua ordem ali máxima sobre o mundo, né? E é mais ou menos isso que nós devemos esperar no nosso tempo para essa marca da besta. E agora eu vou falar aqui da marca da besta no nosso contexto, no contexto futuro. Só que no nosso contexto, né, apesar de Roma ser um espelho muito interessante, ainda pode ser bem pior, certo? Mas a essência dessa marca ainda será mais ou menos a mesma. Então, a marca da besta em nossos dias, um sistema de controle global. Então, eu vou adicionar mais uma explicação aí sobre a marca da besta, o que ela será. Ela será um sistema de controle global, né? Ela é usada para controlar, né? Então, as pessoas não vão poder nem comprar e nem vender se não tiverem aí dentro desse sistema, né? Mesmo na época de Roma ali, né, se nós formos olhar aquilo ali como um espelho, ela já era um tipo de sistema. Então, muitos veem a marca como algo físico e visível, possivelmente um símbolo ou dispositivo implantado nas pessoas. Alguns associam isso a avanços tecnológicos, como microchips ou tatuagens digitais. A ideia de que a marca será necessária para comprar ou vender leva à interpretação de um sistema de controle econômico global. Outros acreditam que a marca é simbólica, representando a submissão voluntária a um sistema ou poder anticristão. Neste caso, na mão direita, poderia significar ações, né, governança, e na testa, pensamentos, ou seja, crenças, ideologias, né? Então, veja que a marca é bem mais abrangente, né? E principalmente quando nós trazemos para o nosso contexto, certo? A marca não é simplesmente você ter um símbolo e ser ferrado, vamos dizer assim, como pertencente ao diabo ali, ao inimigo de Deus. Não, é a captura da sua consciência, né? A sua mente vai estar capturada por ideologias, por pensamentos, né? Você vai estar indo segundo a manada ali, segundo o curso desse mundo, certo? Então, é basicamente isso, certo? Não devemos pensar na marca, pensar apenas como um chip, pensar apenas como um tipo de pagamento digital, é uma coisa muito pequena. Na realidade, isso já existe há muitos anos, né? E isso meio que já governa o mundo hoje, certo? Então, a marca é bem mais do que isso, certo? Vamos prosseguir aqui.
E eu vou citar para você alguns exemplos aqui de como essa marca ela é bem mais abrangente. É só nós olharmos aí para o nosso mundo, né? Para o que nós temos de tecnologia aí no nosso mundo, né? Do que esse novo Império Romano renascido, porque é basicamente isso que vai ser a essência ali do governo da besta, né? Ele é capaz de fazer, né? Nós temos constantemente aí no nosso mundo N possibilidades, né? Por exemplo, nós temos aqui chips cerebrais, né, já sendo implantados aí nas pessoas, né, como o Neuralink, né, um implante que tem um tamanho de uma moeda, né? Nós temos a internet dos corpos, né? Agora, antes nós falávamos da internet das coisas, agora a internet dos corpos. Eu estava vendo aí um país do Oriente constantemente aí falando sobre a internet dos corpos, né? Onde os corpos das pessoas estarão conectados aí à internet, né? As pessoas, elas vão poder ter órgãos aí artificiais já, pâncreas e vários outros órgãos aí que vão ser implantados, que já estarão conectados a essa internet dos corpos, dispositivos que vão monitorar a sua saúde, né, que vão fazer vários, vamos dizer assim, armazenar vários dados sobre você, né? Então, tudo isso é o que nós temos aí, nós temos essas notícias aí surgindo aí constantemente. Seu corpo é a sua internet e ela ainda pode ser hackeada. Tecnologia usa o corpo humano como uma extensão da internet. Então, olha a que ponto nós chegamos de possibilidade de domínio, né? Se o Império Romano ele já conseguia capturar as intenções, a mente, né, e a vontade das pessoas, agora imagina aí você com essa possibilidade de ter o corpo dessas pessoas conectados aí à internet, né? Nós temos aqui startup cria computador vivo com 800 mil neurônios humanos capazes de jogar videogame. Então, olha o quão a nossa ciência, né, já tem se expandido, né? Estão criando computadores usando neurônios humanos, né? O corpo humano como plataforma de tecnologia, né, plataforma tecnológica. Nós temos aqui notícias que falam de robô em miniatura implantado no cérebro, permite controle de próteses e de computadores à distância, né? Vai ser muito útil aí para as pessoas que perderam algum membro aí, né? Mas isso não deixa de ser assustador, né? Você tem mecanismos dentro do seu corpo que podem ser controlados aí por outras pessoas, por outros algoritmos e computadores. A internet dos corpos, você foi atualizado, né? Muitas pessoas, eu estava vendo esses dias um cientista que conectou aí o seu cérebro a um computador, né? Eu estava vendo esses dias a mente de uma mosca, o cérebro de uma mosca que foi colocado dentro de uma representação digital ali em um mundo digital. Então, as coisas estão ficando cada vez mais bizarras, né? Nós temos a explosão de robôs aí, robôs humanoides podem ser tão comuns quanto carros em 2035, diz relatório. Inclusive o Elon Musk falou, né, que para cada pessoa nós teremos, se eu não me engano, até 30 robôs aí. Os robôs serão mais numerosos do que os humanos, né? Então nós já estamos vivendo aí em um sistema meio que distópico, né? Tudo que nós estamos vivendo hoje é aquilo que a gente via nos filmes de ficção científica que nós víamos antigamente, né? Nós temos aqui, terão mais robôs do que pessoas, né? Prevê Musk sobre o futuro dos humanoides. Neuralink faz o primeiro implante de chip cerebral em humanos, diz Elon Musk, né? Então, nós estamos vivendo aí uma realidade que quando a marca da besta chegar, eu acho que você concorda comigo, ela poderá ser mais abrangente, né, do que simplesmente um chip, do que simplesmente um método de pagamento, do que simplesmente um medicamento, uma tatuagem digital. E é exatamente isso que eu falei. O diabo, ele quer controle, certo? Ele quer adoração. E hoje nós já temos a tecnologia que vai dar essa capacidade a ele. No passado ali, como eu disse, era apenas um espelho, aquilo que os discípulos viviam no tempo de João ali, né? Era apenas um espelho do que nós estávamos para ver no futuro, certo? Então hoje nós temos uma tecnologia que vai realmente dar essa capacidade aí a esse novo império que nós sabemos que vai surgir, né?
Então, o que melhor representa a marca da besta em nosso tempo? E agora chegou o momento de falar aqui do que vai ser realmente a marca da besta, porque eu venho dando algumas pistas e explicando aqui, né? Então, eu quero dizer para você que a marca da besta será um sistema de identificação e controle que exige lealdade ideológica, né, na sua mente e prática ações provavelmente ligadas à economia. Então, basicamente é isso. Então, a marca vai ser um sistema pelo qual Satanás, o diabo, vai usar para te dobrar, certo? Se você quer participar do clubinho, você vai ter que se dobrar. Se você quer comprar ou vender, você vai ter que se dobrar. Se você quer medicamento, você vai ter que se dobrar. Se você quer viajar, se você quer a cura para essa doença, você vai ter que se dobrar. Meio que a gente já vê isso acontecendo no nosso mundo hoje, né? Eu estava vendo esses dias uma pessoa dizendo que foi sacar o dinheiro no banco, e era uma quantia alta, e o banco disse para ele o seguinte, ele estava lá, o banco disse, olha, para você sacar esse dinheiro aqui, você tem que dizer para a gente o que você vai fazer com esse dinheiro. E ele disse, não, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Ele disse, não, mas se você não disser, você não vai poder sacar. Então a gente meio que já é controlado por essas coisas que acontecem, né? Então o que nós vamos ver dentro desse momento aqui da marca da besta aqui é todo esse mecanismo, todo esse sistema entrando em ação. Você vai precisar ter a ideologia correta, né? Hoje, por exemplo, eu falo aqui nesse canal sobre Noé, eu falo sobre a arca, né? Eu falo sobre criacionismo e as pessoas me chamam de negacionista da ciência, né? Já criaram um nome, uma palavra discriminatória ali, né? Que já me rotula ali como um negacionista, ou seja, você é uma pessoa desprezível, né? Então as pessoas criam esse tipo de nomenclatura, né? De negacionista, de vários istas aí, enfim, vários istas que estão sendo criados aí para nomear pessoas, para desumanizar pessoas. Então você tem hoje a cultura do cancelamento na internet, né? Então se você não fala a língua, se você não defende a mesma ideologia, os mesmos pensamentos, aquilo que é bonito segundo Satanás e o curso desse mundo, porque 90% das ideologias que correm aí no mundo afora são satânicas, são do diabo. Se você não dança essa música, se você não prescreve ali, não assina essa cartilha, você é tido como lixo da sociedade, você é perseguido, né? Então tudo isso que está se culminando, vai culminar aí nessa marca, certo? Tudo vai apontar para um determinado momento ali, para um determinado ponto e vai se materializar. Vai chegar um momento que isso vai ser posto como você e você vai ter que confessar ali, você vai ter que assumir. Você aceita essas ideologias, você aceita esse pensamento, você nega aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Entende? Então vai ser isso, vai ser algo que vai exigir a tua mente, controlar a tua mente, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, as decisões que você toma e também as suas ações. Então a marca na testa, a aceitação da ideologia, o que você crê, certo? Então se você não crê naquilo que é bonitinho, você vai ser expurgado daquela sociedade feliz, como você está vendo aqui as pessoas felizes nessa minha representação, tá? Então não é questão de tatuagem, pouco importa qual vai ser a estratégia usada, certo? Pouco importa, ok? Se você estiver junto com eles, se você estiver caminhando com eles, pensando como eles, você já terá sido marcado, mesmo que não tenha chip, mesmo que não tenha nada escrito ali visível em você, certo? Então, essa aceitação ideológica, eu não vou mais pregar mais o meu evangelho porque é feio, eu não vou mais falar de Jesus porque fere o próximo, fere outras religiões e várias outras coisas que já são meio que empurradas goela abaixo dos cristãos, que cristãos já são perseguidos hoje, elas vão tomar uma materialização aí na marca da besta, marca da mão, a participação prática, ou seja, o que você faz, você vai ter que dançar segundo a música, você vai ter que caminhar como eles caminham, né? E sem comprar e vender, controle econômico real. Então vai chegar um momento que se você não pensa dessa forma, se você não age dessa forma, você não pode ter conta em banco. Nós tivemos aí um período aí que nós passamos recentemente de pandemia, né?
onde a liberdade das pessoas foi simplesmente tolhida, né? As pessoas não podiam ir onde queriam, né? As pessoas não podiam fazer o que queriam. Muitas delas tiveram suas contas ali bloqueadas porque falavam contra um determinado medicamento ou contra um determinado fármaco, né? E tiveram até ali contas nas redes sociais bloqueadas e caçadas. Então veja que esses mecanismos aí, eles já existem no mundo hoje. Embora essas coisas não sejam a marca da besta, porque não acredito que sejam, certo? Mas vai ser mais ou menos esse pensamento. Se você não caminhar aí junto, se você não estiver vestindo a mesma roupa, se você não estiver seguindo o mesmo caminho, então você vai ser expurgado aí da sociedade. Então, no mundo atual, isso pode ser um tipo de identidade digital global, né? Então, pode ser isso, né? A tecnologia pode se organizar para que nós tenhamos isso. Pode ser um controle por sistemas financeiros centralizados, certo? Então você só compra, você só usa essa moeda se você tiver esse selo de que você é pró essa ideologia, é pró esse pensamento, certo? A imposição do monitoramento e validação de comportamentos, né? Então existe isso também, né? Impor, né? Como é o que já acontece meio que hoje, né, a imposição de monitoramento e validação de comportamento. A tecnologia pode ser um meio, mas a essência é a lealdade e a adoração disfarçada de necessidade. E o mais importante para a gente fechar aqui, para você entender realmente o que é a marca da besta, a marca da besta não será algo que você recebe, será algo que você aceita. Ninguém aceitará a marca da besta por engano. Eu vejo na internet por aí as pessoas dizendo, olha, fulano de tal tomou tal medicamento, ou fulano de tal colocou um chip na mão para poder acessar a conta do banco dele. Ele foi marcado pela marca da besta. Não é isso, certo? Ou as pessoas se perguntando dessa forma, será que eu já não recebi a marca da besta por engano? Ninguém vai receber por engano, eu deixo isso claro para você, certo? Em Apocalipse 13 e Apocalipse 14, a marca está sempre ligada a dois elementos, adorar a besta ou aceitar sua autoridade conscientemente, ou seja, não aparece como algo acidental ou algo imposto sem qualquer consciência. Então, se você aceitou, você vai saber exatamente o que está aceitando e que está fazendo uma aliança com o inimigo de Deus. Isso vai ser posto ali perante você e você vai ter que aceitar, senão negando, você vai sofrer as consequências, né? E muitas pessoas, muitos cristãos, eu acho que vão acabar aceitando, né? Se enganando ali, né? O texto bíblico mostra coerção, controle de comprar e vender, mas ainda assim as pessoas sabem o que estão aceitando. Existe um contraste claro com quem recusa. Mesmo sobre risco, no entanto, a marca da besta não é algo que alguém recebe sem perceber. Ela envolve escolha, lealdade e consciência, mesmo que sob pressão. Se alguém recebe sem saber, então perde completamente o sentido de julgamento e fidelidade que o próprio Apocalipse enfatiza e o texto não aponta nessa direção. Então, o que é que o texto nos diz? Vai ser posto diante de cada um de nós a possibilidade de negar a Cristo e aceitar a Satanás e servir ao diabo, certo? É isso que vai ser exposto claramente, ou seguir aí sofrer as consequências. Esse contexto aí terá relação com aquilo que você pensa, a quem você serve, certo? A quem você realmente serve. Aceitar a marca da besta vai ser mudar de direção, parar de servir a Deus e servir ao diabo, certo? E muitos vão estar dizendo que é o melhor caminho, que é o caminho certo. E imagina aí depois do anticristo chegar ali como bonzinho, né, como aquele que resolveu todos os problemas do mundo, as pessoas elas estarão totalmente propícias ali a forçar qualquer um que venha a discordar aí desse governo, desse líder. Então, a marca da besta vai ser um acordo, um contrato que as pessoas vão fazer, negando a Cristo como único e suficiente Salvador e aceitando servir ao seu inimigo. Então, pouco importa se a marca será um chip, pouco importa se o símbolo visível será um número, ou se será um medicamento, ou seja lá o que for, certo? Quem aceitar estará negando a Jesus, e isso tem que ser claro, não acontecerá por engano. Então foi isso, é isso a marca da besta, é nesses pontos que você precisa focar. Estuda isso aí independentemente, esse contexto do passado, esse contexto do futuro, certo? Porque brevemente, de acordo
acordo com o curso desse mundo, o que nós conseguimos perceber é que isso está próximo de acontecer. Então eu vou ficando por aqui, eu quero pedir para você comentar nesse vídeo, adiciona aí suas ideias, aquilo que você sabe, os pontos que você concorda, que você discorda. Compartilha esse vídeo com seus irmãos na fé e eu te vejo no próximo vídeo. A graça e a paz de Cristo.